Um amigo nosso, não vamos dizer o nome dele, né? O Vlad. Ia ter o despejo no dia seguinte, o juiz deu liminar. A gente tinha que tentar suspender no Tribunal Regional Federal. Naquela época, você tinha que entrar com agravo e mandado de segurança, porque não existia tutela antecipada. Aí o que fazer? A gente ali no jurídico, lá no 17º andar, Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã, não. Eu falei que ia tirar xerox e sumiu. Tem que bater palma pro Vladimir. Porque hoje, aonde ia ter esse despejo, tem um conjunto habitacional. Conseguimos efetivamente suspender o despejo no Tribunal Regional Federal e fomos à Caixa Econômica Federal, era um terreno da Caixa, que a Caixa tinha obtido em dação em pagamento de dívida. E lá hoje tem um conjunto habitacional que atendeu não só aquelas chamados invasores, que a gente sempre chamava de ocupantes, nunca de invasores. E esse roubo do processo resolveu a situação, porque conseguimos suspender e depois negociando com a Caixa Econômica Federal, conseguimos uma linha habitacional para aquele grupo que atendeu outras famílias também que estavam previamente cadastradas junto à Caixa Econômica Federal. Uns 6 meses depois, o Vitor Januário foi chamado a ser testemunha de defesa no inquérito. O Vladimir foi processado. O Vitor chega lá, a juíza que presidia o processo penal fala: mas Vitor, o que você está fazendo aqui? A juíza tinha sido estagiária do jurídico. Aí o Vitor contou toda a história e o que ela fez? Arquivou o processo contra o pobre coitado do Vladimir. Esse vídeo que você acabou de ver é um ministro do STF contando, rindo e normalizando uma história de roubo de processo como se fosse um pequeno detalhe. E eu quero que você guarde isso, porque daqui a pouco eu vou te mostrar o discurso bonito dele lá atrás, e aí você vai entender o tamanho do contraste. Porque a política impacta diariamente a nossa vida e o nosso bolso. E eu sei, tem gente que fala que mercado financeiro é chato, que economia é chata, e que política segue essa mesma linha, chato, cansativo, ruim de acompanhar. Só que tem um problema, quando você se isenta, você fica à mercê. E quando você fica à mercê, você fica vulnerável. Vulnerável a juros, a inflação, a regra mudando, a decisão que cai do céu e bagunça a tua vida. E por isso uma das minhas missões com esse canal é fazer com que você entenda o maior nível de informações possíveis sobre investimentos, economia, política e tudo que pode ou vai mexer com o seu bolso. E muito prazer, eu me chamo Dani Rolim, eu sou CFP e estrategista patrimonial há mais de 14 anos. Então já se inscreve nesse canal, curta esse vídeo e compartilha com seus amigos, com seus vizinhos, porque o assunto de hoje, ele é realmente muito importante. Agora eu quero que você compare o Toffoli do começo do vídeo com esse que vem a seguir. E é sempre bom lembrar que o Poder Judiciário não age de ofício. Se o Poder Judiciário agisse de ofício ou fosse além do que lhe é levado, além do que lhe é pedido, isso é o chamado ativismo do Poder Judiciário. O Judiciário é um poder que não se movimenta por si só. E isso é fundamental. O Judiciário não pode tomar iniciativa intervencionista em searas de outros poderes. E eu sou muito cônscio a respeito disso. O Poder Judiciário não age de ofício. Ele necessita dos advogados, ele necessita do Ministério Público, ele necessita da advocacia pública, da defensoria. No meu entendimento, ativismo judicial é aquilo que o Judiciário faz quando ele não é provocado, quando não é requerido a ele, quando não é pedido a ele e ele age. Não deve ser ele, o Poder Judiciário, o condutor de políticas públicas ou o condutor das decisões legais. Não cabe, no meu entendimento, ao Poder Judiciário dizer a lei. Porque é a garantia das regras do jogo que garante a segurança jurídica. E a grande função de uma Suprema Corte, no meu modo de ver, sintetizando toda essa exposição, é garantir a segurança jurídica, porque é com segurança jurídica que nós podemos promover um dos objetivos, ou o principal objetivo que está no artigo 3º da Constituição Federal, que é o desenvolvimento da nação. Para que o país possa, então, ser visto pela comunidade internacional como um país confiável, como um local seguro, um local que as suas instituições funcionam, um local em que o direito é garantido e aquilo que é pactuado tem um poder judiciário que garante as regras do jogo. A maior maneira do Estado incentivar o desenvolvimento nacional é trabalhando com segurança jurídica, é não tendo alterações das regras do jogo, é o empreendedor saber que ele pode fazer aquele investimento, que ele vai recuperar aquele investimento e vai obter o seu lucro no futuro. E o Poder Judiciário, integrando o Estado, ele deve ter como seu principal papel a segurança jurídica, a segurança dos contratos e garantir, então, que aquilo que foi pactuado possa ser realmente cumprido. Não pode ficar a vida toda um cidadão respondendo a um processo sem esse processo ter julgamento. Porque aí ele é processado e aí passa 5, 10, 15, 20 anos ele não foi julgado. Ele vai passar a vida dele com a pecha de ser um homem processado. O direito ao julgamento é um direito inerente à pessoa humana para quem foi julgado. É um direito de ser julgado e absolvido se há uma acusação. Ora, se nós formos imaginar que o prazo de propositura de uma ação popular, se o senhor presidente demonstra é de 5 anos, e existe uma ação popular que tramitou por mais de 5 anos sem ter uma decisão de primeira instância, é uma pecha que fica em cima do cidadão para o resto da vida. Esse é um tema importante a ser debatido no Congresso Nacional. O tempo razoável de duração de processo, o prazo para que se julgue a ação, ou pelo menos que se tenha um limite temporal. Nenhum cidadão pode passar o resto da vida aguardando uma sentença e às vezes vir a falecer, a morrer, sem ter tido o direito à absolvição. Esse trecho é a aula. Ele fala que a função do judiciário é segurança jurídica, regra do jogo, confiança, previsibilidade. E tem mais, olha só. Eu tenho toda
um projeto de vida que é ajudar e auxiliar essa nação brasileira. Eu serei juiz da nação brasileira, serei juiz da Constituição. E para contextualizar, segundo o Conjur, já existia questionamento público sobre trajetória, inclusive reprovação em concurso de juiz em São Paulo, tá? Agora a gente sai do discurso bonito de 2009 e vai para o Brasil real. Porque aqui entra uma coisa que eu sempre falo: em instituição grande não é só o que é formal que importa. Importa o que é percebido, o que é documentado, o que é relatado e o que fica sem explicação convincente. E hoje eu quero que você acompanhe a lógica. Se um ministro diz que não tem relação com um lugar, porque esse lugar vira o lugar do ministro na boca de funcionário, na logística da segurança, na rotina de helicóptero e na homenagem pública. Primeiro ponto. Segundo o Estadão, uma cunhada do Toffoli foi filmada e reage assim, abre aspas: as pessoas ficam inventando que é dono. Olha pra minha casa, eu não tenho nem dinheiro para arrumar minhas coisas. E por que isso aqui é importante? Porque a matéria joga luz num nó. O resort aparece ligado a familiares, nomes, empresas, participações e ao mesmo tempo aparece alguém da família dizendo: gente, isso não tem nada a ver, olha a minha realidade. E pode ser verdade no sentido da vida dela, casa simples, rotina simples, mas a pergunta institucional fica em pé. Se é nada a ver, por que a ligação aparece de tantas formas na cobertura? Isso vai ficando mais esquisito. Segundo Metrópolis e Gazeta do Povo também, o irmão padre se afastou da paróquia depois que a sociedade com o resort veio à tona. E segundo a Folha, ele virou cônego para rezar missas quando é convidado e aparece no contexto do resort em datas festivas. Agora vem o segundo ponto. Segundo Metrópolis, funcionários do resort teriam relatado que o Toffoli é tratado como o verdadeiro dono, que ele frequenta, que ele teria casa na parte mais luxuosa e que até apontaram um barco atribuído a ele. Isso aqui é bem diferente do "olha a minha casa". Aqui não é reportagem dizendo, funcionários afirmam. E como se não bastasse, segundo o Metrópolis, repórteres filmaram um espaço descrito como cassino, com máquinas e mesas. E a matéria cita a possibilidade de jogar blackjack. E isso vira assunto grande, porque jogo de azar é proibido. E tem a parte mensurável. Segundo Metrópolis, usando dados de diários de segurança, o ministro teria passado 168 dias no Taiaiá desde dezembro de 2022. E isso teria custado mais de R$548 mil em diárias. Então eu te pergunto, de um jeito simples, se não existe vínculo relevante, por que existe rotina, logística, segurança e tratamento como dono na apuração? Porque isso por si só já levanta uma certa desconfiança. E aí vem a cerejinha do bolo. Segundo o Globo, Toffoli recebeu homenagem da Câmara Municipal de Ribeirão Claro por incremento turístico e constante atenção ao município. E você entende por que isso vira munição narrativa, né? Porque quando você soma funcionário dizendo que é dono, segurança indo e vindo, e homenagem pública no lugar onde fica o resort, desculpa, né? Que fica difícil para o cidadão engolir esse não tem nada a ver. Eu não tô dizendo que ele é dono. Eu só tô dizendo que essa história não fecha. E nem é opinião minha. Agora eu vou te mostrar porque isso sai do fofocômetro do resort e entra em risco institucional. Segundo o Estadão, o pastor Fabiano Zettel, cunhado do Daniel Vorcaro, o braço direito dele para os assuntos polêmicos, lá o Dandan, do Banco Master, estaria por trás do fundo que entrou como sócio em empresas ligadas ao empreendimento Comprando
cotas de participação ligadas a familiares do ministro. Ou seja, não é só resort. É resort, mais fundo, mais cunhado do cara do master, mais ministro que vira relator do master. E aqui eu nem preciso acusar nada. A pergunta óbvia é: isso não deveria, no mínimo, acender alerta de aparência de conflito? Aí ainda tem a camada da REAG, né? Que, segundo nota oficial do Banco Central, teve liquidação extrajudicial decretada em janeiro de 2026. E segundo a CNN, a REAG já tinha sido alvo da Operação Carbono Oculto em 2025, ligada à investigação de lavagem de dinheiro do PCC. Eu não estou dizendo que isso prova A ou B, não é assim. Mas eu estou dizendo que isso coloca uma mancha de contexto em qualquer história que envolva fundos, estruturas e bastidores. E quando você junta resort, tratado como dono, fundo, REAG, cunhado do Vorcário, você entende porque muita gente começa a falar em blindagem, né? E aí vem a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta, mas todo mundo faz em silêncio. Será que esse controle todo do caso Master na mão do Toffoli pode estar ajudando, ainda que indiretamente, a blindar o Vorcário ou o Master? Eu vou repetir. Pode estar, eu não estou afirmando. Eu estou mostrando porque a suspeita nasce. E agora a gente entra no Master de verdade. Segundo o Globo, o Toffoli decreta sigilo máximo e o inquérito vira uma caixa preta na prática. E quando vira caixa preta, a confiança vai embora, porque ninguém consegue auditar nada. Aí vem o ápice. Segundo o G1, Toffoli determinou que bens e documentos apreendidos pela Polícia Federal fossem lacrados e armazenados no STF. E o ponto aqui é o efeito. Isso vira uma bomba institucional, porque as pessoas perguntam por quê. Depois, segundo o Poder 360, ele autoriza que peritos da PF analisem as provas, mas com um detalhe. A própria notícia descreve que o ministro escolheu 4 peritos e determinou supervisão. E aí volta aquela palavra, controle. E segundo a CBN, a PGR arquivou o pedido para tirar o Toffoli da relatoria, para surpresa de 0 pessoas. Do ponto de vista do brasileiro comum, isso só reforça a sensação do sistema fechado. Eu terei um comportamento absolutamente isento. Aquilo que eu já fazia na Advocacia Geral da União, que era uma imparcialidade, vai se transformar numa absoluta imparcialidade. Numa absoluta imparcialidade, porque os meus compromissos serão com a Constituição e com a minha consciência. Eu não atuarei no Supremo Tribunal Federal como advogado. Se eu for aprovado para o Supremo Tribunal Federal, eu julgarei como juiz togado. Artigo 144, que trata da segurança pública. O que diz o parágrafo 1º, inciso 1º? Compete à Polícia Federal, inciso 1º, apurar infrações penais contra a ordem pública e social. É explícita a Constituição aqui. A competência é da polícia. Apurar infrações penais contra a ordem política e social. E continua. Depois, quando fala das polícias civis, parágrafo 4º do mesmo artigo 144, diz que ela tem essas mesmas funções que estão descritas naquele dispositivo. Então, da leitura que eu faço das competências do artigo 129 com o artigo 144, é que presidir inquérito criminal é função da polícia. O Ministério Público pode fiscalizar a polícia pela Constituição, ele pode requerer diligências e ele pode pedir a instauração do inquérito criminal, que explicitamente isso está nas competências do artigo 129. Você está vendo o contraste, né? Em 2009, imparcialidade. Não vou advogar. Competência é da PF. Sem ativismo. Em 2026, a discussão pública vira sigilo, rito, atrito, controle, caixa preta e quando tudo isso acontece, o país inteiro paga um preço. A história do Toffoli no Supremo sempre foi cercada de debates sobre impessoalidade e suspeição. E o caso Master só reacende tudo, porque ele junta influência, relações, fundo, resort, sigilo e controle. Agora eu vou colocar isso em português básico, para você entender o tamanho do risco institucional que estamos falando aqui. Quando o investidor brasileiro ou gringo olha para o país e pergunta: as regras são estáveis? As instituições passam confiança? O jogo é previsível? Quando a resposta vira não sei, o dinheiro foge. E aí acontece um efeito cascata devastador na economia. Os juros sobem, o crédito trava, o câmbio estressa.
E quem sempre acaba pagando é você, porque o custo do dinheiro fica mais caro. E aí eu volto naquele trecho da sabatina do Toffoli, no começo do vídeo, sobre segurança jurídica, regra do jogo, depois de tudo que a gente falou aqui. Qual é a sua percepção da segurança jurídica no Brasil? Porque não é sobre gostar ou não do Toffoli, é sobre as instituições funcionarem com previsibilidade. E se você chegou até aqui, você já entendeu o principal. Não dá para construir patrimônio num país onde a confiança não se sustenta. Você não controla Brasília, mas você controla o que você faz com o seu dinheiro. E é por isso que no dia 3 de março eu vou fazer o Protocolo 1%, um encontro para falar de proteção e diversificação internacional. É uma estratégia única para você não ficar vulnerável quando o país resolve te lembrar que regra do jogo existe até deixar de existir. Se você quiser participar, é gratuito e tá no link da bio. Eu vou te ver por lá, eu tenho certeza.